Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time principal para a 30ª rodada. Começou a contagem regressiva aí no final do Campeonato Brasileiro e do Cartola. Simbora lá pra escalação então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Essa aqui foi a nossa pontuação do time principal, né? Da Zumbanho Mané Cartola, na 29ª rodada. Fizemos 69.16, tá? Considerei uma boa pontuação, né? Já que a média aí dos cartoleiros ficou em torno de 42 pontos. E dificilmente aí a maioria dos times não passou de 80 pontos nessa rodada. Quem passou de 80 pontos nessa rodada aí, pode levantar a mão pro céu e dizer que mitou. Vamos lá começar pelo nosso goleiro então. Vamos vir aqui no Olheiro FC, né? Botar pontuações médias, né? Cedidas e conquistadas por goleiros nas últimas 3 rodadas, tá? O time jogando fora de casa que mais cedeu pontos para goleiros nas últimas 3 rodadas foi o CSA, tá? Então quer dizer que pelas pontuações cedidas, quem sabe aí o Santos pode ser uma boa opção. Só que o Atlético Paranaense não vem conquistando pontos com goleiros nas últimas rodadas jogando em casa, certo? Agora o time que mais conquistou pontos com seus goleiros jogando em casa foi o Flamengo, tá? Todavia o Corinthians também não vem cedendo muitos pontos para goleiros adversários jogando fora de casa. Sem contar aqui que o Flamengo aqui tá com um problema grave lá no gol, né? O Diego Alves está contundido, né? O César foi expulso ontem, né? E quem vai jogar vai ser o terceiro goleiro. Então fica um pouco complicado porque ele não tem nenhum scout no campeonato ainda, né? A gente não sabe ao certo como é que vai se comportar. Agora já jogando fora de casa, quem mais conquistou pontos com seus goleiros jogando fora de casa foi o Vasco, muito pelo Fernando Miguel, né? Que teve boas atuações fora de casa nas últimas 3 rodadas. E o Gatito, tá? Só que o Fluminense não cede muitos pontos para goleiros, enquanto que o Santos cede alguns pontos, tá? Então aqui ó, no cômputo geral, no cruzamento de scout de pontuações médias cedidas, realmente o Gatito é uma boa opção para a rodada. Já defesas difíceis, tá? Em termos de defesas difíceis, o time que mais cedeu defesas difíceis jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi o Internacional, tá? Todavia, aqui é um clássico, mas eu sempre falo clássico, não gosto muito de escalar, enfim, sempre é jogo mais entrucado, pegado, tudo mais para goleiros, clássicos às vezes é bom, né? Porque geralmente são jogos de poucos gols, né? Jogos mais pegados e geralmente quem se destaca em clássico são goleiros, né? Então, de repente, aí o Paulo Vitor pode ser uma boa realmente, tá? O segundo time que mais cedeu defesas difíceis jogando fora de casa foi o Ceará, tá? Então, de repente, o Everton também pode ser uma boa, tá? Principalmente pelo fato aí que o Palmeiras anda mantendo o SG nas últimas rodadas, tá? Agora, quem jamais obteve defesa difícil jogando fora de casa, tá? Foi o Gatito, certo? Então, o Gatito se mostra mais uma vez uma boa opção aí para a rodada, certo? Deve ser muito exigido porque a equipe do Santos geralmente é muito ofensiva dentro da Vila Belmiro. Goleiros, né? Para a rodada. Melhores goleiros disponíveis para a rodada com as melhores médias em casa. Realmente o Everton se mostra uma boa opção, tá com uma média de 5.89, certo? Precisa fazer 9.9, tá um pouco valorizado, certo? Vem fazendo boas pontuações nas últimas 3 rodadas dentro de casa. Palmeiras vem conseguindo manter o SG, certo? Então acredito aí que o Everton aí deva ser realmente uma boa opção aí. Como a gente viu anteriormente aí, ó, o Ceará cede em média 8.08 para goleiros adversários quando joga fora de casa, tá? Nas últimas 5 rodadas. Os últimos goleiros que receberam o Ceará, né, jogaram em casa contra o Ceará, pontuaram bem. Só o Cleiton aqui que negativou, os demais goleiros conseguiram boas pontuações, inclusive o Jordi com 6 defesas difíceis deu uma mitada aqui, né, lá em Alagoas, no Repelé. Então o Everton de repente é uma boa opção, principalmente pelo ponto de vista aqui, ó, do SG. Se a gente ver aqui, ó, e botar saldo de gols, né, nas últimas 3 rodadas, percebam que o time que conseguiu manter o SG nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi a equipe do Palmeiras. Certo? Só que o Ceará não anda cedendo SGs, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Inclusive, se a gente vier aqui no olheiro aqui, ó, nos confrontos e ver o confronto do Palmeiras com o Ceará, a gente vai ver que o Palmeiras é o segundo melhor mandante do campeonato e o Ceará é o 18º melhor visitante, ou seja, é o terceiro pior visitante, certo? Mas se a gente olhar aqui, ó, os jogos do Ceará fora de casa, os últimos 6 jogos fora de casa do Ceará, ele apenas não fez gol
contra o CSA, naquela mitada do Jordi que eu acabei de falar, certo? Então o Ceará anda fazendo muitos gols fora de casa, apesar de que o Palmeiras, como eu falei, nos últimos 3 jogos dentro de casa, manteve SG. Então de repente aí o Everton realmente possa ser uma boa opção, né? Pelo ponto de vista aí do SG. Se manter o SG, fizer uma ou outra defesa difícil, com certeza vai pontuar e pontuar muito bem. Outra boa opção aí para jogando dentro de casa, né, de goleiro é o Tadeu. O Tadeu tá com uma média de 5.6 jogando dentro de casa, precisa fazer 6.7, tá um pouquinho valorizado, certo? O Tadeu vem fazendo boas pontuações dentro de casa, dificilmente vai negativar, né? A equipe do Avaí tem grande dificuldade de fazer gols fora de casa, mas não cede muito pontos para goleiro não. A série média é 3.14 nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Então o Tadeu é aquele goleiro de risco para a rodada, né? Se conseguir manter o SG, fazer uma outra DD aí, vai pontuar e pontuar muito bem. Agora se o Avaí for lá no início do jogo, fizer um gol e se retrancar, o Tadeu não vai conseguir recuperar a pontuação, né? Para a rodada realmente, jogando em casa, é o Tadeu, como eu acabei de falar, o Everton e o Santos pode ser uma boa opção também jogando em casa, tá? O Santos, apesar de não ter uma média muito grande jogando em casa, 4.67, precisa fazer 7 pontos, né? Tá um pouquinho valorizado. Negativou nas últimas 2 rodadas. Só que a verdade é que o CSA tem grande dificuldade de fazer gols fora de casa, tá? Série média 6.1 para goleiros adversários nas últimas 5 rodadas. Se a gente verificar aqui, ó, apenas o Everton negativou naquele 6-2, né? Dentro do Aliança Parques. Nos últimos 4 jogos, ele andou imitando o Tadeu e o Diego Alves, tá? Então tem grande chance aí do Santos ir bem na rodada. Então goleiro jogando em casa, realmente as melhores opções é o Everton, tá? O Tadeu e o Santos, né? Ao meu ver. Agora, média jogando fora de casa. Goleiros com melhores médias disponíveis para a rodada jogando fora de casa, o que tem a melhor média jogando fora de casa disponível para a rodada é o Douglas, tá? O Douglas está com uma média de 7.79, uma média muito boa fora de casa, precisa fazer 6.3, certo? Percebam que as pontuações do Douglas fora de casa é 8 ou 80, ou ele dá uma mitada ou ele dá uma negativada, dependendo do adversário. Vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro melhorou muito nos últimos jogos, tá? Mas não cede muitos pontos para goleiros adversários, cede média 2.88 aí nas últimas 5 partidas jogando dentro do Mineirão. Percebam que não negativou nenhum goleiro, mas também não mitou. O goleiro que conseguiu a melhor pontuação jogando no Mineirão foi Muriel. Então, apesar de ter uma boa média fora de casa, o Douglas realmente pode ser um goleiro de risco. É aquele goleiro 8 ou 80. Ou ele vai mitar, realmente, ou ele pode negativar. Mas acredito que ele tem tudo para ir bem aí, porque realmente o Bahia caiu bastante, tá? Mais do que nunca, o Bahia vai precisar do seu goleiro. E o Cruzeiro melhorou, tá? Inclusive saiu da zona do rebaixamento. Deve estar bem empolgado, né? Deve estar, a torcida com certeza vai comparecer em massa. E o Douglas tem tudo aí para ser bem exigido aí nessa rodada, tá? E outro goleiro muito bom aí para rodada, jogando fora de casa, talvez o melhor deles todos jogando fora, é o Gatito, tá? Tem uma média de 4.66, tá bem desvalorizado, precisa fazer menos 3.5, tá? O Gatito aqui fora de casa negativou na 21ª rodada, né? Quando perdeu 2-0 pro Bahia na Fonte Nova. Só que vem mantendo boas pontuações fora de casa e vira e volta a dar uma mitada, certo? O Gatito é um goleiro de defesa difíceis, né? Um goleiro bem plástico. O Santos cede média 5.1 para goleiros adversários, né? Que vão jogar na Vila Belmiro, né? Realmente, os últimos goleiros que jogaram lá conseguiram boas pontuações. Nenhum deles mitou, né? O Diego Silva, inclusive, negativou. Mas quem sabe aí o Gatito tem tudo para ser muito exigido aí e fazer várias defesas difíceis. Dificilmente vai sair com SG, certo? Mas acredite que jogando fora de casa aí, as melhores opções realmente é o Douglas, tá? O Volpe e o Gatito, tá certo? Dito isso, eu vou escalar o Douglas, certo? Porque o momento do Bahia não é bom. E como eu falei, mais do que nunca o Bahia vai precisar do goleiro, né? E com isso o Douglas de repente pode se destacar, porque o Cruzeiro realmente melhorou. O Cruzeiro ataca muito bastante casa e apesar de não ceder muitos pontos para goleiros adversários, o Douglas com certeza deve ser muito exigido aí na 30ª rodada. Vamos lá para a nossa dupla de zaga então. Vamos direto aqui no EFC, vamos ver as pontuações médias cedidas e conquistadas para zagueiros nas últimas 3 rodadas. Tá? Os dois times que mais cederam pontos para zagueiros jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi o São Paulo, só que a Chapecoense não vem pontuando bem com seus zagueiros dentro de casa, e o Avaí, tá? Já o Goiás vem pontuando razoavelmente bem com seus zagueiros dentro de casa. E no cruzamento de scouts aqui, a melhor opção realmente são os zagueiros do Goiás, né? E com certeza o Vaz é uma grande opção, né? Ainda mais pela quantidade de gols que o Vaz fez fazendo na competição. Ontem deu um pataço de fora da área. A bola bateu no ferro de trás, segura a rede. O pessoal até pensou que foi gol, porque ele deu aquela... rolou por trás da meta ali. Realmente anda jogando muito, chuta muito, média e longa distância. Tem a cobrança de falta a seu favor aí. Se apresenta bem na bola área nos escanteios. Realmente aqui, de repente, jogando em casa, a melhor opção realmente é o Vaz, né? Outra boa opção aqui jogando em casa, eu digo que é o Palmeiras, né?
Por que é o Palmeiras? Porque como eu acabei de mostrar, se a gente ver aqui, ó, o Palmeiras não sofreu gol nos últimos 3 jogos jogando em casa, certo? Apesar de que o Ceará andou fazendo gols. Mas em termos de saldo de gols, o Palmeiras está muito bem defensivamente, jogando dentro do Allianz Parque. Eu acho que tem aí tudo para ir bem aí nessa rodada. Percebam que as pontuações médias aqui, conquistadas e cedidas por zagueiro, elas estão bem equilibradas, certo? Mas a melhor opção realmente é o Goiás. De repente aí correndo um pouco por fora aí, aqui é clássico, um Nino, complicado, tá? Eu não escalaria jogadores do Fluminense nem do Vasco nessa rodada, né? Por ser um clássico. Aqui realmente o Palmeiras se mostra uma boa opção, né? Pelo cruzamento de scout, né? Pelas pontuações conquistadas em casa com seus zagueiros, né? E as cedidas pelo Ceará. Tudo bem que o Ceará não anda cedendo muito ponto para zagueiro. Mas quem mais conquistou pontos com seus zagueiros jogando em casa foi o Fluminense e o Palmeiras. Mas como o Fluminense é um clássico com o Vasco, é um jogo mais complicado, eu acredito que o Palmeiras seja uma opção melhor. Então, jogando dentro de casa, realmente as duas melhores opções aí para defesa, com certeza é o Goiás e o Palmeiras, tá? Agora já jogando fora de casa, quem quiser dar uma apostada aí em algum defensor do São Paulo, né, um Bruno Alves, quem sabe, uma Arboleda, é um pouco arriscado, mas tá valendo. A Chapecoense cede muito ponto para zagueiro adversário quando vai na Arena Condá, certo? E o São Paulo é o segundo time que mais conquistou juntamente com o Ceará pontos para os seus zagueiros jogando fora de casa. Então quem sabe aí, ó, um zagueiro do São Paulo também pode ser uma boa. Vamos dar uma olhadinha aqui em roubada de bola, que eu acho que é importante, né? Roubada de bola para zagueiros aí nas últimas 3 rodadas. Ó, percebam que o time que mais roubou bola com zagueiros dentro de casa nas últimas 3 rodadas foi o Grêmio, né? Realmente o Grêmio tem um sistema defensivo muito bom, muito em questão aqui do Jeromel, do Kahneman, que são grandes ladrões de bola. Só que a equipe do Internacional é o time que menos cede roubada de bola para zagueiro nas últimas 3 rodadas, tá? E aqui é um clássico, né? O Grenal aqui é complicado, o pau pega lá no Rio Grande do Sul, né? Chance de cartão aqui, de muita falta é enorme. Então, eu sugiro fugir um pouco aqui desse confronto, certo? E quem mais cedeu roubada de bola para zagueiros adversários jogando fora de casa foi o Vasco, mas aqui também é um clássico, né? Como eu falei, mas quem quiser apostar aí, ó, se mostram pelos números boas opções aqui, ó. Um Nino, quem sabe, um Pedro Jeromel, mas são clássicos, né? Tem risco de falta, expulsão. Eu sugiro fugir, eu não gosto muito de escalar em clássico, certo? E quem mais cedeu pontos, e quem mais cedeu roubada de bola para zagueiros adversários jogando fora de casa foi o Bahia, muito porque o Bahia caiu bastante, tá? Se a gente vier aqui no confronto, ó, vamos botar aqui o confronto. Cruzeiro e Bahia, percebam que o Bahia caiu bastante jogando fora de casa, tá? Tirando aquela vitória do Grêmio aqui, ó, andou perdendo pro Fluminense, andou perdendo pro Santos, né? Então caiu bastante nos últimos 3 jogos. Vinha com desempenho muito bom fora de casa, né? Então tome um pouquinho de cuidado. Mas queira ou não queira, foi o time que mais cedeu roubada de bola aqui para zagueiro. Quem quiser botar aí um zagueiro do Cruzeiro para roubada de bola, de repente tá valendo a pena, tá? E o time que mais obteve roubada de bola com seus zagueiros jogando fora de casa foi o Atlético Mineiro, tá? Apesar de que o Fortaleza não cede muita roubada de bola. Mas quem quiser dar uma apostada aí, quem sabe aqui no Hever, que tem uma boa regularidade, de repente tá valendo a pena. Vamos dar uma olhadinha diretamente aqui nos zagueiros. Zagueiros, o médio em casa, realmente o Jeromel é o zagueiro com a melhor média em casa. Mas como eu falei, vai jogar um clássico, né? Tem uma média de 8.73, tá desvalorizado, precisa fazer 2.7. Mas eu sugiro fugir um pouquinho do clássico, tá? Jeromel foi mal na última rodada, né? Mal que eu digo que ele não pontuou como ele costuma pontuar dentro de casa. Mas vai ser um clássico contra o Internacional. O clássico é meio complicado lá no Rio Grande do Sul, tá? Nas últimas 5 rodadas, o Internacional quase não cedeu pontos para zagueiros adversários. Apenas 2 pontos. Então, quem quiser arriscar um Jeromel, né? Eu costumo dizer que é um tipo de jogador que é um ponto fora da curva. Mas é um clássico, né? E o Jeromel não veio bem na última rodada. Depois que voltou de contusão, voltou meio estranho, né? Disponível para rodada, tá? Depois do Jeromel, o segundo zagueiro com melhor média em casa é o Vaz. Esse aqui eu já indicaria, tá? O Vaz vive um bom momento, tem 5 gols na competição em 22 jogos, é quase que um gol a cada 5 jogos, né? Um gol a cada 4 jogos, tá com uma média de 6.79, precisa fazer 5.9, né? O Goiás dentro de casa tá jogando muito bem. Ontem endureceu o jogo com o Flamengo, certo? Conseguiu um empate, né? No final do jogo. E o Vaz tem boas pontuações dentro de casa. Quando ele faz gol, então, ele dá uma mitada. E não é difícil de o Vaz fazer gol, certo? O Vaz é o cobrador oficial de faltas de bola parada da equipe do Goiás, certo? O Avaí cede em média 6.49 nas últimas 5 rodadas jogando fora de casa. Isso é muito bom, tá? Então acredita que o Vaz talvez seja a melhor opção jogando em casa. Outra boa opção jogando em casa, tá? É o Gustavo Henrique do Santos. O Gustavo Henrique tá com uma média de 5.45. Precisa fazer 4.5. O Santos melhorou nos últimos jogos. Não vem sofrendo gols na Vila, tá? E realmente ele mantém uma certa regularidade. É um zagueiro alto, se apresenta bem na bola aérea. Já tem 3 gols na competição. Pode ser aí uma boa opção para a rodada.
Botafogo cede em média 3,33 para zagueiros adversários nas últimas 5 rodadas. Não é muita coisa, mas eu acredito que dos confrontos aí é um dos mais favoráveis. Outra boa opção aí para a rodada é o Gustavo Gomes, certo? Como eu falei, o Palmeiras melhorou muito defensivamente dentro de casa, não anda sofrendo gols. O Gustavo Gomes está com uma média de 5,24 jogando em casa, precisa fazer 6,2, certo? E vem mantendo uma certa regularidade, né? Se manter o SG, então, tem tudo aí para entregar acima de 5,6, 7 pontos, né? Não é um zagueiro de muita roubada de bola, mas vira e volta, faz um golzinho aí, se apresenta também bem a bola aérea, pode ser uma boa. Ceará cede em média aí 4,34 para zagueiros adversários. De repente aí o Gustavo Gomes aí realmente pode ser uma das melhores opções jogando em casa. E eu vou apostar em 2 times que têm chance de manter o SG, certo? E assim pontuar bem com seus zagueiros. Eu vou escalar o Gustavo Gomes, tá? E o Rafael Vaz. Certo? Então a nossa dupla de zaga aqui vai ser o Rafael Vaz e o Gustavo Gomes. Vamos lá para nossas laterais então. Vamos buscar algumas informações aqui no olheiro, tá? As pontuações médias, né? Conquistadas e cedidas nas últimas 3 rodadas para laterais esquerdos, né? Aqui a gente vai conseguir dividir entre lateral direito e lateral esquerdo. Os times que mais conquistaram ponto com seus laterais esquerdos jogando em casa foram o Flamengo, né? O Fortaleza, o Cruzeiro e o Santos, né? Então aqui, ó, boas opções para a rodada jogando em casa: Felipe Luiz, Carlinhos, Egídio e o Jorge, certo? Quem mais cedeu pontos para laterais esquerdos jogando fora de casa foi a equipe do Corinthians, do Atlético Mineiro e do Bahia, tá? Então percebam realmente como o Felipe Luiz, o Carlinhos e o Egídio realmente são boas opções jogando em casa. E o Jorge também, certo? Agora já jogando fora de casa, o time que mais conquistou pontos com laterais esquerdos jogando fora de casa foi a equipe do Vasco da Gama e do Internacional. Mas como eu falei, o Inter, apesar do Grêmio ceder muito ponto para lateral esquerdo, né? É um clássico aqui, quem quiser correr o risco, tudo bem, mas Grenal é complicado, tá? Geralmente termina em briga, o negócio lá é pegado. Aqui é a mesma coisa, o Fluminense também é um clássico, então acho meio complicado aqui escalar alguém aqui. Já quem mais cedeu pontos para laterais esquerdos jogando em casa foi a equipe do Atlético Paranaense. Quem sabe aqui, ó, com o Carlinhos se voltar a jogar, né? Pode ser uma boa. Só que o CSA não vem conquistando pontos com os laterais esquerdos jogando fora de casa. Aliás, o CSA vem jogando muito bem dentro de casa. Fora de casa já não vem tendo boas atuações assim. Já para lateral direito, pontuações médias conquistadas e cedidas, quem mais conquistou pontos com lateral direito jogando dentro de casa foi o Palmeiras, muito por causa do Marcos Rocha, tá? Marcos Rocha vem atuando muito bem dentro de casa, vem mantendo uma regularidade tremenda, só que o Ceará não vem cedendo pontos para laterais direitos quando joga fora, tá? Isso nas últimas 3 rodadas. E quem mais cedeu pontos para laterais direitos jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi o São Paulo. Só que a Chapecoense não conquistou quase nada, mas quem quiser aqui dar uma arriscada aqui no Eduardo ou o lateral da Chape que for jogar, de repente tá valendo a pena, tá? Agora quem mais conquistou pontos com laterais direitos jogando fora de casa foi a equipe do Avaí. Só que o Goiás não cede ponto nenhum para lateral direito. Não vou nem indicar um jogador aqui do Avaí na lateral direita, porque é meio complicado, né? É um time que está na zona de rebaixamento, geralmente não consegue pontuar muito bem. Agora quem mais cedeu pontos para laterais direitos jogando em casa nas últimas 3 rodadas foi o Fluminense. Só que o Vasco também não anda pontuando bem com seus laterais direitos jogando fora de casa. Ainda mais sendo um clássico, então não vou indicar ninguém aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola, eu acho que vale a pena. Primeiro para lateral direito, já que tá aqui, né? Depois a gente vai para lateral esquerdo. Ó, realmente o Marcos Rocha é uma baita de uma opção para rodada, uma das melhores, né? É o lateral direito que vem mais roubando bolas dentro de casa nas últimas 3 rodadas. Mas chama atenção que o Ceará não cede pontos para laterais direitos jogando fora e nem cede roubada de bola, tá? Quem mais cedeu roubada de bola jogando fora de casa para lateral direito foi a equipe do Corinthians, tá? E a equipe de São Paulo. E segue também a mesma linha ali das pontuações médias cedidas. Mas como eu falei, a Chapecoense não conquista nem muitos pontos e nem roubada de bola aqui com o lateral direito jogando em casa, tá? Aqui o Flamengo está bem ranqueado no cruzamento scout, está em primeiro pela grande quantidade de roubada de bola cedida pelo Corinthians para laterais direitos nas últimas 3 rodadas. Então quem sabe aí, quem quiser dar uma arriscada aí no Rafinha, apesar de ser um clássico, de repente pode valer a pena, certo? E já fora de casa, quem mais conquistou roubada de bola com laterais direitos jogando fora de casa foi o CSA, né? Muito porque o Apodi está jogando bem avançado, né? E ele é um jogador que marca bastante. Então realmente tem uma grande quantidade de roubada de bola para lateral direito fora de casa pelo CSA. Só que o Atlético Paranaense não cede nada, tá? De roubada de bola para lateral direito. Assim como o Atlético Mineiro, tá? Porque o Guga tem as melhores atuações dele fora de casa do que dentro de casa. Só que o Atlético Mineiro vive um mau momento, certo? Não indicaria, ainda mais sendo Fortaleza, que não cede nenhuma roubada de bola para lateral direito dentro de casa. Quem mais cedeu roubada de bola para lateral direito jogando dentro de casa foi a equipe do Flamengo, tá? Quem quiser dar uma apostada aí no Wagner, quem sabe aí, né? É meio arriscado, mas de repente tá valendo.
E vamos dar uma olhadinha em roubada de bola agora para lateral esquerdo, né? Roubada de bola para lateral esquerdo nas últimas 3 rodadas. As duas equipes que mais conquistaram roubada de bola com lateral esquerdo dentro de casa nas últimas 3 rodadas foi o Flamengo, tá? Muito por causa do Felipe Luiz, e o René quando entra realmente é um grande ladrão de bola também. E o Cruzeiro, tá? Muito por causa do Egídio. Quem mais cedeu roubada de bola para lateral esquerdo jogando fora de casa foi o Atlético Mineiro, tá? Então percebam aqui, ó, que as melhores... E no cruzamento scout está em quarto aqui o Santos. As melhores opções para rodada realmente é o Felipe Luiz, o Carlinhos, o Egídio, tá? E o Jorge, tá certo? Agora, roubada de bola fora de casa. Quem mais obteve roubada de bola com laterais esquerdos jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Bahia, tá? Que não é surpresa para ninguém, muito por causa do Moisés, que é um grande ladrão de bola. Todavia, o time que menos cede roubada de bola para lateral esquerdo jogando em casa é o Cruzeiro, tá? Então tomem um pouquinho de cuidado com isso, né? Aí, inclusive, até lateral, zagueiro, essas coisas, geralmente é melhor escalar os que jogam em casa, tá? Dito isso, eu acredito que as melhores opções aqui para rodada, realmente o Marcos Rocha é uma boa opção. É o lateral com melhor média em casa, né? Tem uma média de 8.98. Precisa fazer 10 pontos, está um pouco valorizado, mas as pontuações do Marcos Rocha dentro de casa são sensacionais, tá? E vira e volta ele dá uma mitada, passa dos 10 pontos, justamente porque ele tem uma grande quantidade de roubada de bola. Se o Palmeiras manter o SG contra o Ceará e ele roubar uma ou outra bola, tem tudo para ele imitar, tá? Só que o Ceará não anda cedendo muitos pontos para laterais. Série média apenas 2.4 nas últimas 5 rodadas, como a gente viu anteriormente. Mas o Marcos Rocha não deixa de ser uma boa opção aí para rodada. O segundo lateral disponível, né? Com melhor média jogando em casa é o Jorge. Tá com uma média de 7.99, precisa fazer 10.20, né? Tá bem valorizado, porque foi muito bem na última rodada, certo? E o Jorge realmente, assim como o Marcos Rocha, tem boas pontuações dentro de casa, tá? E vira e volta, dá uma habitada, passa dos 10 pontos, porque é um jogador muito completo. Além dele roubar a bola, né? Ele finaliza, é o lateral que mais finaliza dentro da competição. O Santos é muito ofensivo, tem grande chance, a chance real aí dele dar uma assistência, já tem gol na competição. E o bom é que o Botafogo aí cede em média 7.1 para laterais adversários, no geral, né? Nas últimas 5 rodadas jogando fora de casa. Então o Jorge é uma grande opção aí para a rodada, né? Ainda mais se levarmos em consideração que tem grande chance aí de manter o SG. Diogo Barbosa também pode ser uma boa opção para a rodada, né? Só que o Marcos Rocha está com médias melhores do que ele jogando dentro de casa. O Diogo está com uma média de 7.28 jogando em casa, precisa fazer 4.5, certo? Não foi tão bem assim na última rodada, né? Tá mais desvalorizado que o Marcos Rocha. Mas se o Palmeiras tem alguma coisa de bom aí na competição, principalmente no Cartola, são os laterais, tá? Que são bem confiáveis. Dificilmente eles negativos em casa e vir de volta dão uma mitada. Marcos Rocha tá numa fase melhor. Como a gente viu anteriormente, o Ceará, perdão, não cede pontos para laterais adversários, tá? Esse é o único complicador aí dos laterais do Palmeiras para a rodada. Jogando em casa, a quarta melhor opção jogando em casa, ao meu ver, é o Felipe Luiz, tá? Tá com uma média de 6.19, precisa fazer 2.4, certo? É um dos maiores ladrões de bola na lateral dentro da competição, né, no Cartola. Tem uma regularidade tremenda, certo? Corinthians vem mal, é um clássico, mas eu acho que vale a pena dar uma arriscada aí no Felipe Luiz, pelo retrospecto aí, né, dos clássicos aí, Corinthians e Flamengo, que são clássicos de poucos gols, tá? Corinthians cede em média 5.87 para laterais nas últimas 5 rodadas, o Corinthians é um dos times que mais cede pontos para laterais, né? Então acho que o Felipe Luiz vale muito a pena. Jogando em casa, eu acredito, e o Egídio também, né? A gente viu que eu acho que o Egídio também é uma boa, certo? O Egídio tá com uma média de 4.86, precisa fazer 4.4 para começar a valorizar. Cruzeiro melhorou muito, tá? Vem numa crescente. O Egídio deu uma negativada na 28ª rodada, o último jogo que ele fez em casa, mas geralmente o Egídio faz boas pontuações dentro de casa. Se manter o SG ou uma outra roubada de bola e uma possibilidade aí de assistência, realmente tem tudo para pontuar bem. O Bahia cede em média 4.08. Para laterais adversários no geral nas últimas 5 rodadas, acredito que o Egídio aí está dentro das melhores, tá dentre as melhores opções para a rodada. Outra boa opção para a rodada, apesar que os scouts não mostram muito isso, é o Jefferson. Tem uma média de 4.71, vai jogar em casa, está bem desvalorizado, precisa fazer menos 1.1, certo? O Jefferson geralmente mantém uma regularidade tremenda, negativou no último jogo contra o Flamengo, mas isso é normal, né? A maioria dos times quando jogam contra o Flamengo, realmente a maioria dos jogadores negativam, certo? Avaí cede aí em média 4.93 para laterais adversários nas últimas 5 rodadas jogando fora de casa. Acho que isso é muito importante, né? Uma boa pontuação cedida. Então Jefferson também não deixa de ser uma boa opção aí jogando em casa para lateral. Quem quiser dar uma apostada no Rafinha, como eu falei, né? Quem sabe. Eu acredito que em casa essas são as melhores opções. Com média fora de casa, né? Que eu não indico muito. Para mim os melhores laterais são os que vão jogar em casa. Dois laterais que eu posso indicar aqui, porque tem boas médias fora de casa, é o Moisés, tem uma média de 7.35, muito pela grande quantidade de roubada de bola, 56 roubadas de bola em 21 jogos, precisa fazer 3.9.
Bahia tá numa decrescente, vai enfrentar um Cruzeiro numa ascendente, né? Mas, queira ou não queira, o Moisés sempre faz boas pontuações fora de casa, né? O lateral com a melhor média jogando fora, tá? Cruzeiro cede em média 2,43 nos últimos 5 jogos, né? Em casa, não é quase nada, mas pela média fora de casa aí eu indico o Moisés, que dificilmente ele decepciona. Por último aí, quem quiser dar uma arriscada aí no Reinaldo, né? Afinal de contas, o Reinaldo é o cobrador oficial de pênalti do São Paulo, tem uma média de 5,52. De repente, o Reinaldo aí realmente pode ser uma boa, tá? Precisa fazer 3,7 e realmente o Reinaldo tem boas pontuações fora de casa. E vira e volta ele dá uma mitadinha quando tem um pênaltizinho pra ele cobrar, certo? Tá sendo lateral com uma grande irregularidade no Cartola, só que o problema é que a Chape não cede quase nada para lateral. Cedeu em média 1,48 jogando na Arena Condá nos últimos 5 jogos para laterais adversários. Dito isso, as minhas escolhas para laterais vai ser o Jorge, pelo desempenho dentro de casa, pelo confronto, certo? E o Felipe Luiz, tá? Marcos Rocha queria muito ir com ele, mas o Ceará não anda cedendo pontos e nem roubada de bola para laterais adversários. Mas acredito que para a rodada realmente as melhores opções são o Jorge, o Felipe Luiz e o Marcos Rocha, tá? Essas são as melhores opções, ao meu ver, para a rodada. Vamos lá para nossa meio aqui, então. Vamos pegar aqui o nosso Olheiro FC aqui, né? Ele dá uma ajudada na gente. Pontuações médias, né? Para meio campista nas últimas 3 rodadas. O time que mais conquistou pontos com jogadores de meio de campo nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi a equipe do Palmeiras, tá? Já quem mais cedeu pontos para jogadores de meio campo jogando fora de casa foi a equipe do São Paulo, só que a Chapecoense pontua mal com seus jogadores de meio campo em casa, e foi o Atlético Mineiro, tá? Só que o Fortaleza também pontua mal com seus jogadores de meio de campo dentro de casa. E já quem mais pontuou fora com seus jogadores de meio campo foi a equipe do Internacional, que isso não é novidade para ninguém. O Inter joga com 3 volantes, ou seja, eles pontuam tanto com scouts defensivos, roubada de bola, como scouts ofensivos, finalização, falta sofrida, gol ou assistência. Só que, como eu estou repetindo aqui direto, eu acredito que Fluminense, Vasco e Grêmio Internacional para essa rodada tem que ser deixado um pouquinho de lado, né? É um pouco arriscado porque são clássicos, tá? Mas quem quiser apostar, por conta e risco, certo? Agora aqui, ó, no cruzamento scout, tá? Os times tirando o Palmeiras e mais pontuarem em casa, certo? Com seus jogadores de meio de campo e o adversário cedeu bastante pontos, foi a equipe do Santos, tá? A equipe do Santos pontuou razoavelmente bem com seus jogadores de meio de campo dentro de casa. E o Botafogo é o terceiro time que mais cedeu pontos para meio-campistas adversários. Então o Sanches aqui se mostra uma grande opção aí para a rodada, né? Por todos os atributos que ele tem, bola parada, cobrador de pênalti, né? Tudo no meio de campo do Santos ali passa pelo Sanches. Realmente dentro de casa, o melhor jogador do Santos geralmente é o Sanches, tá? Quem quiser dar uma apostada aqui, quem sabe aqui num Léo Senna, né? Pelo cruzamento de scouts aqui, ele tá muito bem ranqueado, tá? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola. Eu acho que é importante aqui para jogadores de meio de campo. Ó, realmente para roubada de bola tá bem parelho, tá? Mas novamente aparecem Palmeiras aqui em primeiro, tá? E Santos em segundo lugar, certo? Então, meio de campo do Palmeiras e do Santos para essa rodada, principalmente o Sanches aqui, são baitas opções, tá? Agora quem mais roubou bola como jogador de meio campo fora de casa, tá? Nas últimas 3 rodadas foi o Bahia. Não é novidade para ninguém. Gregory, Flávio, grandes ladrões de bola, mas muito faltosos. Sem contar que o Cruzeiro não cede quase nada de roubada de bola, né? Quando joga em casa, para jogador de meio de campo. Vamos dar uma olhadinha aqui em gols, que eu acho que é importante para jogadores de meio de campo. Realmente começa a bater os scouts, tá? O time que mais marcou gols com seus jogadores, né, de meio de campo nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi a equipe do Palmeiras, certo? E depois a do Flamengo, né? Apesar de que o Corinthians não sofreu gols de jogadores de meio de campo, tá? Jogando fora de casa, o Arrascaeta aqui também não deixa de ser uma grande opção. E eu vou explicar por quê. Na ausência do Gabigol, que está suspenso, o Arrascaeta vai ser o cobrador oficial de pênalti do Flamengo, né? É um clássico, o VAR tá aí, então a chance de pênalti é grande. Então o Arrascaeta, por tudo que ele vem jogando dentro de casa, né? Eu sei que o Flamengo anda bem cansado, tá meio arrastado, né? Esse negócio de não poupar aí tá começando a refletir. Mas acredito que a Arrascaeta é uma boa sim, tá? E percebam que jogando fora de casa, quem mais cedeu pontos, quem mais sofreu gols de jogadores de meio de campo, né? Jogando fora de casa foi a equipe do Atlético Mineiro, né? Realmente o Galo não tá bem, tá? Quem quiser apostar em um outro jogador aí do Fortaleza, de repente tá valendo a pena, tá? Já gols marcados fora de casa, quem mais marcou gols fora de casa com jogadores de meio de campo foi o Atlético Mineiro, o Internacional e o Ceará, tá? Aqui muito por causa do Galhardo, aqui muito por causa dos meias do Inter, que são polivalentes, e também o Lindoso, que anda marcando bastante gol. E aqui porque o Galo realmente tem jogadores ofensivos de meio de campo. Não tá bem na competição, não. Mas geralmente tem jogadores ali que chutam bastante média a longa distância. Casares, Otero, né? Tem o Luan que tinha melhorado bastante. Só que o Atlético Mineiro anda numa maré tão ruim que eu não indicaria nenhum jogador do Atlético para essa rodada, tá?
Feitas essas considerações, vamos direto aqui, ó, em meias. Meio campos disponíveis para a rodada, com melhor média jogando em casa. Realmente o Arrascaeta é o jogador com melhor média em casa. Tem uma média de 13,98. Dentro de casa é um absurdo. Média gigantesca. Está desvalorizado, é uma boa para valorização. Precisa fazer menos 0,2. Vai enfrentar a equipe do Corinthians, é um clássico? É um clássico. Mas percebam as pontuações do Arrascaeta dentro de casa. E mais do que isso, tá? Como eu falei, na ausência do Gabigol, que vai estar suspenso, ele é o cobrador oficial de pênaltis do Flamengo. E o VAR tá saindo aí 3, 4, 5 pênaltis por rodada. Então fiquem de olho. Repita dizer, tô falando isso quase que todo vídeo. Quanto mais jogadores cobradores de pênalti você tiver no seu time, melhor, mais chance de você pontuar bem, tá? Corinthians cede em média 2,24 para jogadores de meio de campo nas últimas 5 rodadas. Mas por tudo que eu acabei de falar, Arrascaeta é uma das melhores opções para a rodada com certeza. Talvez a melhor opção para a rodada jogando em casa aí é o Sanches, né? Tá com uma média de 8,61, precisa fazer 11,6, fez ontem gol de pênalti. É outro jogador também. É um jogador que tem a bola parada a seu favor, chuta de média e longa distância, tem muita qualidade no passe, grande chance de assistência e é o cobrador oficial de pênalti do Santos. Ou seja, quando o Santos joga em casa, todas as bolas, quase todas as bolas ofensivas passam pelo Sanches, tá? Então acredito que vale muito a pena a escalação do Sanches para essa rodada. O Sanches realmente dentro de casa tem boas pontuações. Percebam aqui, ó, 13.1, 13.9, 10.8, 10.8. O Sanches anda jogando muito bem dentro de casa, muito por causa, né, da cobrança de pênalti. Ele anda fazendo muitos gols cobrando pênalti. E volto a repetir, o VAR sempre tem 3, 4, 5 pênaltis por rodada. O Botafogo sai de média 3.18 nas últimas 5 rodadas aí para meio-campistas adversários. Acredita aí que o Carlos Sanches e o Arrascaeta, justamente pelas questões de cobrança de pênalti e pelas pontuações que vem mantendo dentro de casa, são as duas melhores opções para a rodada. Tá? O Lindoso vai jogar fora, já é um clássico, meio complicado. Thiago Neves vai jogar em casa. Thiago Neves pode ser uma boa opção. Está com uma média de 6,59. Dos meio-campistas ali, como a gente viu, disponíveis para a rodada, é o terceiro com a melhor média. Está desvalorizado, precisa fazer 1,5. Tá? De repente é uma boa. As pontuações do Thiago Neves são boas pontuações dentro de casa. Vem mantendo uma certa regularidade. Tá? Assim como o Carlos Sanches ali, ele também é um jogador que tem características parecidas. Chuta de média e longa distância. Certo? Tem a bola parada a seu favor. O Bahia cede em média 3,72 para meio-campista adversário nos últimos 5 jogos. Isso é bom, tá? Porque a média cedida para jogador de meio-campo não passa de 4, 5 pontos. Então o Thiago Neves não deixa de ser aí uma boa opção para a rodada. Outra boa opção para a rodada, como a gente viu ali no cruzamento scout, para meio-campista para a rodada é o Bruno Henrique, tá? Tá com uma média de 6,59, precisa fazer 10,5, né? Fez um gol no jogo de ontem. Tá bem valorizado, certo? Mas ele vem mantendo boas pontuações em casa. É aquela tal coisa, o Bruno Henrique aqui, ó, te entrega 2, 3, 4 pontos, né? No máximo, se fizer gol, realmente ele costuma ir bem, tá? Se não fizer gol, vai te entregar 2, 3, 4 pontos, mas acho que vale a pena, porque o Ceará realmente anda sofrendo muitos gols fora de casa. O Ceará cede em média 3 pontos para meio-campistas adversários nas últimas 5 rodadas. Quem quiser ir com o Bruno Henrique aí, ó, realmente pode ser uma boa opção para a rodada, né? Principalmente por causa do confronto. Outra boa opção para a rodada é o Nicão, tá? O Nicão tem uma média de 6,33. O Atlético Paranaense tem um confronto favorável contra o CSA, tá? Apesar que o CSA anda endurecendo seus jogos fora de casa, mas o Furacão dentro de casa sempre é muito efetivo, tá? O Nicão precisa fazer 3,8 para começar a valorizar. E o Nicão realmente tem boas pontuações dentro de casa. Claro que ele é muito dependente de gol, tá? E de assistência. Se ele não fizer gol nem assistência, ele vai entregar 1, 2 pontinhos no máximo, ou talvez negativar. Tem um certo risco? Tem, mas acho que o confronto é favorável e vale a pena o risco sim. Quem quiser arriscar num jogador de meio de campo do Furacão, o Nicão é uma boa opção, tá? Nas últimas 5 rodadas, o CSA cedeu 3,57 para meio-campistas adversários, isso é bom, tá? Então acredito que o Nicão é uma boa assim para a rodada. Inclusive, até vou falar, eu acho que para a rodada tá sortida de meio-campista e atacante, tá? Outro bom meio-campista aí para a rodada, quem sabe é o Léo Senna, né? Tem uma grande quantidade de roubada de bola, 64 em 23 jogos. Tá jogando um pouquinho mais avançado, né? Eu gosto dele jogando um pouco mais atrás, porque dele rouba mais bola. Mas não deixa de ser uma boa opção. Tem um confronto favorável aí contra o Avaí, muito mal. Goiás, muito bem, certo? É um dos melhores times do retorno, né? Tem uma média de 5,72. O Léo Senna dentro de casa precisa fazer 8,1. Pontuou muito ontem, né? Fez 6 roubadas de bola. Pontuou 9,2 e realmente dentro de casa ele mantém uma regularidade tremenda. É um jogador mais de segurança. Dificilmente ele vai te entregar menos que 3, 4, 5 pontos de roubada de bola. Né? Não é um jogador que dá muita assistência e dá gol, mas está valendo a pena pelo confronto. Avaí cede de média 2,15 para meio-campistas adversários nos últimos 5 jogos. E o Goiás dentro de Serra Dourada está sendo muito efetivo, muito ofensivo, né?
E tá conseguindo corresponder aí, conseguindo vencer seus jogos dentro de casa. Eu acredito... outra boa opção aqui, ó, Gustavo Scarpa. Seguindo a mesma raciocínio do Sanches e do Arrascaeta, eu acho que o Gustavo Scarpa é uma boa opção. Talvez não pela média, tá? E nem pela regularidade, mas talvez uma opção melhor que o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Gustavo Scarpa é o cobrador oficial de pênalti do Palmeiras. E como eu falei, o VAR tá toda rodada, né, entrando em ação e é 3, 4, 5 pênaltis por rodada. Se tiver um pênalti no jogo do Palmeiras contra o Ceará, o Gustavo Scarpa vai bater, tá? Tem uma média de 4,86, precisa fazer 11,7 para começar a valorizar, tá bem valorizado, é verdade, tá? Mas tem mantido umas boas pontuações dentro de casa, principalmente quando dá assistência ou faz gol. Inclusive, ele divide as cobranças de escanteio ali com o Dudu, da bola parada, é uma boa opção para rodada, tá? Como a gente viu lá com o Bruno Henrique, o Ceará cede em média 3 pontos para meio-campistas adversários nas últimas 5 rodadas. O Gustavo Scarpa não deixa de ser uma boa opção. Eu vou com a Arrascaeta, tá? Porque sem o Gabigol, ele que é cobrador oficial de pênalti. Vou com o Sanches, melhor jogador do Santos dentro da Vila Belmiro. Quando o Santos joga na Vila Belmiro, ele é o cara. Geralmente é ele que arma jogadas ofensivas. Tem a bola parada a seu favor e é o cobrador oficial de pênalti. E vou optar por outro cobrador oficial de pênalti. Vou com o Gustavo Scarpa. Eu acho que o confronto é favorável. Dentro do Allianz Parque, o Palmeiras está muito efetivo, está conquistando os pontos, certo? Está querendo diminuir essa distância para o Flamengo, eu acredito que tem tudo aí o Gustavo ir bem, certo? Então percebam que eu estou dando prioridade aqui no meio de campo para os jogadores cobradores de pênalti, tá? Porque realmente o VAR tá dando pênalti aí 3, 4, 5 toda a rodada, tá certo? Então eu estou tentando aumentar as possibilidades aqui de gol, ok? Vamos lá para a nossa trinca de ferro aí na frente, né? Nossos atacantes. Vamos aqui já direto no Olheiro FC. E vamos dar uma olhadinha em pontuações médias cedidas para atacantes e conquistadas nas últimas 3 rodadas, tá? O time que mais cedeu pontos para atacantes nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi a equipe do Botafogo. O Botafogo realmente vem numa decrescente, vem ladeira abaixo, né? E o Santos tá ali na cola dos líderes, tá conseguindo vencer seus jogos dentro de casa. Então aqui, ó, Marinho, Sacha são boas, muito boas opções para rodada, né? E no cruzamento de scouts aqui, ó, quem tá aqui na frente é o Fortaleza. Então o Wellington Paulista também é uma boa, tá? Principalmente pela questão de ele ser o cobrador oficial de pênalti do Fortaleza. E o Atlético Mineiro é o time que mais fez penalidades, cometeu penalidades no Campeonato Brasileiro. Foram 9 até então, tá? E o Wellington Paulista, a maioria dos gols dele tem sido de pênalti. Ele cobra muito bem e geralmente consegue converter aí, né? E ele é o vice-artilheiro da competição. Então é um cara que tá bem alto aí, jogando em casa, tem tudo para ir bem, certo? No cruzamento de scouts aqui, ó, apesar que não tem cedido muitos pontos para atacantes adversários, um atacante do Atlético Paranaense também pode ser uma boa. Um Marco Ruben, um Rony, tá? Principalmente o Rony, que é bem efetivo, tá? Em quarto lugar no cruzamento de scout vem o Flamengo, tá? Porque o Atlético Paranaense e o Flamengo, times muito ofensivos jogando em casa, são os times que mais pontuaram com a média de seus atacantes, tá? E aqui eu fico muito tentado em botar o Bruno Henrique, porque sem o Gabigol, o Bruno Henrique vai jogar centralizado. Primeira coisa. Segunda coisa é que ele é o rei dos clássicos. E queira ou não queira, Flamengo e Corinthians é o clássico do povo, né? Então, em grandes jogos, o Bruno Henrique costuma aparecer, tá? Então, por mais que o Corinthians não ceda muito pontos para atacantes adversários, inclusive o Corinthians se defende muito bem fora de casa, mas nos últimos 2 jogos, o Corinthians não vem bem, tá? O Corinthians não vem bem, inclusive tá lá em crise, a torcida andou invadindo lá o hotel, tá complicada a situação. Percebam aqui, ó, que o Corinthians geralmente, dificilmente tomava gols fora de casa, mas nos últimos 2 jogos sofreu gols de Goiás, 2 gols, e sofreu 2 gols do CSA. Então realmente tá complicada a situação pro Corinthians, tá? Então acredito que de repente o Bruno Henrique aqui pode ser uma boa opção para rodada, tá? E aqui no cruzamento de scouts aqui, de repente aqui, ó, um Michael, né? Também pode ser uma boa, porque o Goiás realmente ainda fazendo muitos gols dentro de casa, certo? Então as melhores opções para rodada para mim jogando em casa, que sempre são as melhores, né? É o Wellington Paulista, Sacha ou Marinho, Marcos Rubens e Rony, Bruno Henrique e o Michael, tá? Para mim são as melhores opções. E já fora de casa, quem mais conquistou pontos com seus atacantes fora de casa foi o Guerreiro. Mas como eu falei, vai ter um clássico aqui, né? Um Grenal, provavelmente o clássico mais pegado aí do Brasil, né? Mas quem quiser dar uma apostada aí. E quem mais cedeu pontos para atacantes adversários jogando em casa foi o Atlético Paranaense. Só que o CSA não vem conquistando muito pontos com seus atacantes. Vamos dar uma olhadinha aqui em gols, né? É isso que o povo gosta e é o maior score do Cartola, é o que mais ganha pontos. Olha como o Michael já começa a se apresentar como uma boa opção aqui, tá? Quem mais marcou gols com seus atacantes dentro de casa foi a equipe do Goiás, certo? Quem mais cedeu gols para atacantes nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi o Corinthians. Então o Bruno Henrique também se mostra uma boa opção. Percebam que aqui no cruzamento de scout, gente, aqui ó, Goiás, Michael,
O Wellington Paulista tá aqui em segundo lugar, o Fortaleza, né? Em terceiro, o Atlético, né? O Rony, o Marcos Rubi. Em quarto, o Flamengo, né? Bruno Henrique. E em quinto aqui, ó, no cruzamento scout, o Santos, de repente um Sacha, um Marinho, são realmente as melhores opções para a rodada. Aqui aparece novamente, tá, a equipe internacional, mas como eu falei, é um clássico, tomem cuidado, né? É um pouco mais arriscado, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, atacantes disponíveis para a rodada, com média em casa, realmente, o atacante disponível com média em casa, com melhor média em casa disponível para a rodada, é o Bruno Henrique. Tá com uma média de 8.63 jogando em casa, precisa fazer 4.1, tá? Realmente o Bruno é bem efetivo dentro de casa, só que ela tá coisa, as pontuações do Bruno, para ele dar uma estourada, mitar, ele precisa de gol ou assistência. Mas como eu falei, como Flamengo e Corinthians é o clássico do povo e o Bruno Henrique gosta de jogo grande, costuma aparecer bem em clássico, né? Em jogo decisivo, de repente ele tem tudo para dar certo, ainda mais se levar em consideração que o Gabigol não vai jogar e ele vai jogar centralizado. Certo? Como a gente viu anteriormente aí, o Corinthians cede em média 2.57 para atacantes adversários nas últimas rodadas, isso nas últimas 5 rodadas, né? Ali a gente viu nas últimas 3, então não é tanta coisa assim, mas o Bruno Henrique, queira ou não queira, disponível para a rodada, é o atacante com melhor média. O Everton Cebolinha é o segundo atacante com melhor média para a rodada, tá? Quem quiser dar uma apostada, beleza, mas como é um clássico e é um Grenal, eu não indicaria, mas quem quiser, fica à vontade. Terceiro atacante disponível para a rodada com melhor média jogando em casa é o Dudu, tá? O Dudu tá com uma média de 7.49, precisa fazer 11.7, tá um pouco valorizado. E dentro do Allianz Parque, realmente o Dudu costuma pontuar bem, tá? Geralmente ele dá algumas mitadas, se der assistência ou fazer gol, né? É um jogador... Na história do Allianz Parque, ele é o melhor jogador do Palmeiras da história recente do novo estádio, tá? Ceará série média 3.08 para atacantes adversários nas últimas 5 rodadas. Dudu é uma boa opção para a rodada. Everaldo vai ter um jogo mais complicado contra a equipe do São Paulo, né? Que apesar de ter tomado 3 gols no clássico contra o Palmeiras, até então era a melhor defesa da competição. Então é um jogo mais complicado, mas quem quiser apostar no Everaldo dentro de casa sempre costuma fazer alguns pontinhos e é o cobrador oficial de pênaltis da Chapecoense. De repente pode dar certo. E o quinto jogador com melhor média disponível para a rodada em casa, né? É o Wellington Paulista. Tá com uma média de 7.27, precisa fazer 7.8, tá? O Wellington Paulista dentro de casa mitou nos últimos 2 jogos, mas ele é muito dependente de gol e assistência, tá? Mas eu acredito que é uma boa, por quê? Porque o Atlético Mineiro, como eu falei, foi o time que mais cometeu pênalti dentro da competição, tá? E o Wellington Paulista é o cobrador oficial de pênalti do Fortaleza, então acho que vale muito a pena. O Atlético cede em média de 4.19 para atacantes adversários nas últimas 5 rodadas, certo? Então acho que o Wellington aí tá dentro das melhores opções. Sexta melhor opção aí para a rodada, jogando em casa, é o Sacha, tá? Principalmente quando joga aí o Marinho numa ponta e o Soteldo na outra. Ele pode ser bem municiado aí e tem grande chance de fazer gol. Inclusive, antes fez um gol, mas foi anulado. Se tivesse sido validado aquele gol, realmente ele tinha pontuado muito bem. Tem uma média de 7.2 jogando em casa, precisa fazer 2.4 para começar a valorizar, tá? E o Sacha, por mais que não faça gol, sempre te entrega ali 2, 3, 4 pontos, tá? E se fizer gol, geralmente dá uma mitada, passa dos 10, certo? Botafogo série média de 4.62 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, inclusive como eu comentei ali anteriormente nos scouts, as melhores opções para a rodada talvez seja realmente um atacante do Santos. Mas como eu quero diversificar, porque tem muito confronto favorável essa rodada. Tem o Santos contra o Botafogo, tem o Atlético Paranaense contra o CSA, né? Tem o Fortaleza contra o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras contra o Ceará, inclusive até o Flamengo contra o Corinthians, tá? Pela fase do Flamengo e pela fase do Corinthians. Então realmente tem 5 jogos aí bons para se apostar nessa rodada. Então eu quero dar uma diversificada. Mas se você quiser desses confrontos aí, apostar em 2, 3 confrontos e escalar seu time com os jogadores desses times, né? Também tá valendo a pena, pode dar muito certo. Disponível para a rodada. Também outro bom atacante aqui com boa média dentro de casa é o Rony, tá? Tem uma média de 6.99, precisa fazer 6 pontos para começar a valorizar. O Rony é aquele tipo de jogador bem efetivo, bem voluntarioso, pontua em todos os scouts, né? Ele é tipo um Dudu assim do Atlético Paranaense, né? Mas tá vivendo uma fase muito boa. Ontem, o último jogo dentro de casa fez 17.5 com gol e assistência, né? Então tem tudo aí para dar certo contra o CSA. CSA série média 5.33 nos últimos 5 jogos para atacantes adversários. Isso é bom sinal, certo? Então o Rony também não deixa de ser uma boa opção para rodar. Tá entre as melhores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 7º melhor atacante disponível com média dentro de casa para rodada, tá? E o 8º atacante com melhor média na rodada jogando em casa é o Michael, tá? Esse menino aqui tá jogando muita bola. Tem uma média de 6.51, precisa fazer 13.10 para começar a valorizar, né? Ontem arrebentou no 2x2, fiz 15.10, tá bastante valorizado. Tomem cuidado, né? Mas realmente dentro de casa o Michael realmente tá jogando muito bem. E eu sempre falei desse menino aqui desde o início do Cartola.
Ele sempre te entrega 2, 3, 4 pontos, porque realmente ele rouba a bola, finaliza, sofre falta, ele é muito participativo, habilidoso, veloz. E eu falei, quando esse menino começar a fazer gols e der assistência, ele vai começar a imitar. Não deu outra, tá? Vem fazendo grandes pontuações dentro de casa. Tem um confronto favorável contra o Avaí, acho que vale muito a pena, tá? Avaí série média 4.92 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos, certo? Então o Michael também é uma boa opção. Como eu falei, ó, para meio campo e atacante para essa rodada, tá sortido, tá? Ó, o Marinho também é uma boa, quem não quiser ir com o Sacha, como eu falei. Quem não quiser ir com o Rony, o Marco Ruben é uma boa também. Então tá muito, muito bom pra rodada, tá? Já pra jogando fora de casa, acredite que as melhores opções são em casa mesmo, né? Quem quiser dar uma arriscada aí no Gilberto, ainda mais por ser cobrador oficial de pênalti, mas o Bahia não vive um bom momento, o Cruzeiro tá numa ascendente. Eu acredito que realmente para atacante pra essa rodada é isso aí. Dito isso, eu vou escolher os atacantes. Eu vou com o Bruno Henrique, né? Pela fase que ele vive, realmente o momento, ele nesse ano, todo jogo importante que o Flamengo teve, né? Toda vez que teve clássico ele apareceu, e queira ou não queira, Flamengo e Corinthians é o maior clássico do nosso futebol brasileiro, né? O clássico das torcidas. Eu acho que tem tudo aí pro Bruno Henrique bem, ainda mais se levarmos em consideração que todas as vezes que ele jogou centralizado no lugar do Gabigol como atacante, ele passou dos 10 pontos e imitou, tá? O meu outro atacante vai ser o Rony, certo? Do Atlético Paranaense. E por último, o Wellington Paulista. Como eu falei aqui, ó, tá sortido, tá? Tem o Dudu, baita opção, tem o Sacha, tem o Michael, né? Quem quiser apostar o Everaldo, de repente tá valendo também. Tem o Marcos Ruben, tem o Marinho. Para atacante para essa rodada, a gente tá sortido. Mas eu vou explicar aqui o porquê que eu tô fazendo isso, certo? Como eu falei que tem 5 confrontos favoráveis na rodada, eu não quis centralizar em 2, 3 times apenas. Eu quis dar uma pulverizada, tá? Por isso eu escalei o Rony, para ter alguém do Atlético Paranaense no confronto contra o CSA. Por isso que eu escalei o Wellington Paulista, para ter alguém do Fortaleza, né? Contra o Atlético Mineiro, que anda muito mal fora de casa, certo? Então, e eu escalei o Gustavo Scarpa aqui também, para ter alguém do Palmeiras. Então percebam que dos 5 confrontos favoráveis, eu tenho pelo menos um jogador de cada time. E eu precisei que o Wellington Paulista é cobrador oficial de pênalti. A Arrascaeta vai cobrar pênalti, né, na ausência do Gabigol. Sanches, cobrador oficial de pênalti do Santos. E Gustavo Scarpa, cobrador oficial de pênalti do Palmeiras. Essa foi meu raciocínio. E o Bruno Henrique, porque eu acho que em clássico ele brilha. Tô dando uma apostada nele mesmo sendo clássico contra o Corinthians. Acho que o Corinthians deu uma caída aí, né? E o Flamengo é o líder da competição. Vai querer buscar esses 3 pontos com o Maracanã lotado, tá? E o Rony também, porque dentro de casa, o Rony realmente toca o terror, né? E o CSA fora de casa não atua tão bem assim quando atua no Rei Pelé em Alagoas. Tá certo? E para finalizar aí o nosso time de treinador, certo? Já vou vir aqui no olheiro, mas como eu falei, tem 5 confrontos muito favoráveis para a rodada, tá? Se a gente vier aqui no olheiro e botar pelo score, né? E depois eu vou mostrar o cruzamento. Uma das melhores opções realmente é o Mano, né? Tem um confronto favorável contra o CSA, tá? Precisa fazer 8.5, tá bem valorizado. Afinal de contas, o Palmeiras ganhou o clássico 3-0, né? Tem uma média de 5.3 jogando em casa, tá? E o Ceará série média 4.45 nos últimos 5 jogos para treinadores adversários, tá? O Mano é uma baita numa opção. Sampaoli também para mim é uma das melhores opções, tá? Precisa fazer 5.4, tem uma média de 5.54 jogando em casa com o Santos, tá? O Botafogo série média 5.67, certo? Isso aqui é excelente, pode ver os últimos treinadores que jogaram contra o Botafogo, né? Em casa, realmente ele fez pontuações muito boas, tá? Então realmente São Paulo é uma baita de uma opção para a rodada, principalmente se o Santos manter o SG e vencer bem a partida, tá? Ney Franco também é uma boa, tá? Ney Franco para mim também é uma boa, precisa fazer 4 pontos, tá com uma média de 4.3 em casa com o Goiás, e o Avaí série média 5.18 para treinadores adversários, tá? Então assim, ó, de treinador por causa dos confrontos aqui, ó, Jesus também é uma boa, Thiago Nunes é uma boa, certo? Então realmente são aqueles 5 confrontos que eu falei para vocês, mas eu vou seguir aqui, ó, pontuações totais, tá? Para todas as posições nas últimas 3 rodadas. O time que mais cedeu pontos nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi o São Paulo, tá? Mas a Chape não anda conquistando pontos em casa. E o segundo time que mais cedeu pontos jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi o Botafogo. Então no cruzamento de scouts aqui, eu vou ficar com o São Paulo e do Santos, tá? Sendo que o Mano aqui, ó, e o Jesus foram os que mais pontuaram com seus jogadores jogando em casa, tá? Então, para treinador aí tá com várias opções, mas nesse momento eu vou dar uma apostada no Santos, tá? Acreditando que ele não vai sofrer gols e que tenha tudo aí para ir bem, certo? E como eu tô indo com o Sampaoli de treinador e tem 2 jogadores do Santos, tá? O meu capitão para essa rodada vai ser o Sanches, certo? Né? Na esperança aí que ele possa fazer uma boa partida, de repente tem um pênalti para ele cobrar, ou que ele possa fazer um gol ou dar uma assistência, já que ele é um jogador muito participativo ali no meio. Mas para essa rodada tem excelentes opções, tá? Qualquer um
Arrascaeta, Bruno Henrique, até mesmo o Wellington Polite e o Rony, de capitão para rodada, são baita opções. O Jorge, se não sofrer gol, vai pontuar bem. O Vaz anda pontuando muito bem dentro de casa, pode ser um capitão para surpreender. O Douglas, realmente aquela coisa 880, de repente se ele for muito bem ele pode imitar, né? Então realmente para capitão tá muito bom para rodada realmente, porque a rodada tá boa para escalar. De tão boa que ela tá para escalar, eu fiquei muito em dúvida, por isso que eu demorei para lançar o vídeo, porque fiquei analisando e tipo assim, ó, Sanches, Arrascaeta, tá? Felipe Luiz, o Vaz, o Jorge, tá? Esses daí eu tinha certeza no meu time. Agora, o trio de ataque fiquei muito em dúvida. O meu último jogador de meio campo fiquei em dúvida. O meu outro zagueiro fiquei um pouco em dúvida. E fiquei um pouco em dúvida com o goleiro também. Porque tem muita opção para rodada. São 5 confrontos que vale a pena escalar nessa rodada, certo? Se você não quiser pulverizar como eu fiz, assim, dividir um pouco assim, né? Você pode centralizar em 2, 3 times que eu acredito que tem tudo para dar certo, tá certo? Custando 171,43 cartoletas, esse aqui é o nosso time principal para a 30ª rodada, tá? Lembrando que amanhã vai ter live a partir da 1h da tarde. Pessoal, então é isso. Time principal do canal escalado para a 30ª rodada, certo? A rodada já tá aí batendo a porta amanhã, né? Já tem o primeiro jogo às 17 horas. Live a 1h da tarde amanhã, né? Pra gente tirar as últimas dúvidas aí. Conto com a presença de vocês, certo? Quem gostou desse vídeo, deixa aquele like. Dá essa força aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Garanto pra você aí que vai valer a pena. A gente vai até o final do ano aí ajudando você a escalar no seu Cartola. Hoje ainda devo lançar um cardzinho aqui, tá? Provavelmente do time de bons baratos e de valorização. Tá certo, gente? Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.